do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Preserva bem essa palavra no seu coração. Haviam estado com Jesus. Vendo o homem que havia sido curado, estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário. E mandando-o sair do sinédrio, discutiam entre si: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Amém? Eu quero compartilhar assim bem rapidamente e de uma forma bem clara com vocês aquilo que o Senhor compartilhou comigo através dessa palavra. Aqui nós estamos falando de dois homens que estavam diante de um sinédrio, diante de homens da lei, diante de homens importantes. Eles tinham acabado de passar por uma experiência onde o Senhor Jesus permitiu que eles curassem um coxo que estava à porta do templo há 40 anos coxo. Esse homem era levado pelas pessoas ali, naquela porta do templo. Toda vez ele tinha permissão de estar ali. Os homens pegavam ele, colocavam ele na porta do sinédrio. Você vai ficar aqui, você pode, mendigar, você pode cumprir aquilo que você tem que fazer aqui, mas daqui para dentro do templo, você ainda não tem autoridade para passar. Então, Pedro e João, quando eles passam por aquele coxo, e ele vê que ele está esmolando, o coxo vai e chama a atenção deles, e eles olham para ele, eu vou resumir, e falam: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles dão aquilo que Jesus deu para eles, e eles transferem para aquele coxo. O coxo levanta e anda e vai para dentro do templo para adorar ao Senhor, junto com João e Pedro. E aí eles são contestados pelos homens da lei. Em nome de quem vocês fizeram isso? Pelo poder de quem vocês fizeram isso? Porque a gente está aqui há muito tempo, entende da lei, entende da palavra. A gente está falando, a gente está proclamando, mas a gente não fez. Por que vocês fizeram? Por que esse homem está aqui? A gente poderia ter feito, mas não foi a gente, foi vocês que fizeram. Eu quero saber por quê. Em nome de quem você fez? Pelo poder de quem? Pela autoridade de quem você fez? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai falar: olha, eu fiz em nome daquele que você crucificou. Eu fiz em nome daquele que você rejeitou. Eu fiz em nome daquele que você fala que conhece a lei, mas essa lei você não aplica. Você só conhece. Eu fiz em nome daquele que me deu autoridade para fazer. Eu vou agora contextualizar para você. Eu fiz em nome daquele que me deu o pão do céu. Eu fiz em nome daquele que me deu a água da vida. Eu fiz em nome daquele que fala com que eu precise jorrar de mim águas que curam, águas que libertam. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse texto foi que no versículo 2 fala que esses homens doutorados, cheios de si, cheios de prepotência, o texto fala que eles estavam ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando. Irmão, ressentido é um sentimento que passa daquele que tem mágoa. Nossa, eu estou ressentido porque eu crucifiquei a Cristo, mas eu podia ter manifesto Ele. Eu estou ressentido porque eu neguei, eu rejeitei esse Deus, mas eu podia ter feito esse milagre, operado esse milagre.
Então, se hoje você veio aqui, eu já quero começar essa palavra, pela autoridade do Senhor em liberar, se hoje você veio neste lugar com algum ressentimento, este é o lugar que você precisa deixar ele. Porque a palavra do Senhor fala que Pedro e João, eles manifestaram um milagre ao coxo, porque eles andavam, aqui fala, eles andavam, eles estavam com Jesus. Eles não só conheciam Jesus, mas eles caminharam com Jesus. Eles tinham a certeza de quem Deus era. Eles tinham a certeza que Jesus Cristo era aquele escolhido como pedra angular. Irmãos, e pedra angular é aquela pedra que ela é fundamental para qualquer construção. Se você vai construir algo, você precisa ter uma base, você precisa ter uma coluna. Você precisa ter um fundamento. Partindo daquele fundamento, você consegue assim construir aquilo que você deseja. Aqui o texto fala que Jesus, ele é a pedra principal. Jesus, ele é a pedra angular. Então eu e você não conseguimos construir e fazer nada sem essa pedra. Eu e você não conseguimos fazer nada se Jesus não for o fundamento. Eu fui pesquisar e na foto, ele era tipo pedra de esquina, pastora, sabe? Tipo, ele unia uma parede na outra. Você tem noção? Para você se unir comigo, precisa existir a pedra angular. Para eu me unir a você, precisa existir a pedra angular. Para nós fazermos alguma coisa junto, Jesus precisa ser a pedra angular. Mas aqui está falando de homens que estavam revoltados. Estavam ressentidos, amargurados. Mas, Cris, por quê? Porque Pedro e João manifestou o milagre? Não. Eles estavam ressentidos porque eles rejeitaram aquele que podia operar. Quantas vezes eu e você, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós rejeitamos o Senhor? Nós crucificamos Ele a cada dia, com as nossas ações. Quando Ele fala, se move para cá, eu me movo para lá, eu rejeito. Quando Ele fala assim, Cristiane, faz de uma maneira, eu faço de outra, eu rejeito. Quando Ele fala assim, olha, irmão, vai lá, abraça aquela irmã, e você fala assim, é coisa da minha cabeça, você rejeita. Quando o Senhor está mandando você fazer algo e você não quer fazer, porque você acha que você já conhece a lei, você crucifica e rejeita. Então, semana passada, o pastor Sandro trouxe uma analogia muito legal, que ele falou sobre bode e ovelha. E foi nessa hora que o Espírito Santo confirmou essa palavra, porque na hora que ele falou assim, você é bode ou você é ovelha? Que lado que você está? Que lado que você escolhe estar? O Espírito Santo falou, e aí, Cristiane, você vai ser ovelha ou você vai ser bode? Porque eu te dei uma palavra, você está querendo pregar outra. Eu cheguei em casa atordoada. Falei, vou pesquisar o que é bode. Pelo amor de Deus, o que um bode faz? Irmãos, um bode, ele quer ficar num lugar mais alto. Um bode, ele cheira mal. Você tem noção que o Senhor está perguntando se eu e você, qual lado que a gente vai escolher? Porque essa palavra aqui, ela é muito clara. Pedro e João estão diante do Sinédrio, e Jesus está falando aqui para nós hoje, aí, que lado que você escolhe? Você escolhe do lado que manifesta o milagre, que foi como a pastora iniciou o culto aqui falando? Ou você está do lado daqueles que vão contestar a manifestação do Senhor só porque não foi você que fez? A gente precisa começar a se enquadrar neste lugar. A gente precisa começar a analisar a nossa vida. Porque quando eu fui ler essa palavra, e o pastor Sandro foi falando aqui no domingo, sobre a vinda de Jesus, sobre tudo aquilo que nós iremos fazer com Ele, viver com Ele, e que a nossa fé não pode estar baseada na nossa emoção, que a gente precisa preservar a nossa esperança no Senhor. Não tem como nós olharmos para tudo isso e olhar para a pedra angular e falar, eu rejeito. Jesus, olha, um dia eu levantei a mão, eu te aceitei como único e suficiente Salvador da minha vida, mas hoje eu quero rejeitar. Porque eu não quero fazer a tua vontade. Hoje eu quero rejeitar porque eu não quero abrir mão de algumas coisas para poder manifestar o reino que o Senhor tem. Irmãos, nós falamos muito aqui, não está, glória a Deus, vai estar, em nome de Jesus. Nós temos uma palavra profética esse ano, venha o teu reino.
venha o teu reino, venha o teu reino. Nós já fazemos parte deste reino. Nós achamos que as coisas que temos que fazer para o Senhor, esse reino precisa vir para fazer, né? Mas no dia que nós aceitamos o Senhor, no dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, no dia que nós falamos sim para Ele, nós já fazemos parte desse reino. Já fazemos parte dessa realidade celestial. Segunda-feira a pastora Irene disse aqui que a nossa igreja é uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal não é baseada naquilo que é natural. Ela consegue buscar conhecimento. Ela consegue conhecer as leis. Ela consegue conhecer o mandamento. Mas as suas ações são movidas pelo sobrenatural. Porque se nós formos nos mover naturalmente, nós não vamos. Aqui, Caifás, ele estava furioso e revoltado com Pedro e João, porque Pedro e João estavam agindo de forma sobrenatural. Ele não agiu pelo natural. Olha, eu não tenho dinheiro para te dar. Isso é natural. Você está me mendigando, você está precisando do dinheiro. Eu não tenho para te dar, isso é natural. Mas o sobrenatural eu tenho. O sobrenatural eu tenho. O sobrenatural você tem. Aquilo que o Senhor colocou em você, quando você se batizou, quando você aceitou, você tem. Habita em você esse Espírito que estava em Pedro. Porque Pedro, ele curou o coxo cheio do Espírito. Pedro, ele contestou cheio do Espírito. Cadê o Espírito que habita em você? Porque hoje nós estamos conhecendo, estamos vendo e sabendo de pessoas que estão na nossa casa doentes, acometidas de doenças e de enfermidades e de aflições e sofrendo batalhas espirituais. E aonde está você? Cheio do Espírito, que vai falar, olha, o remédio eu não tenho, mas eu tenho uma oração. Olha, eu não tenho o dinheiro para você comprar o remédio, mas o que eu tenho eu te dou, seja curado em nome do Senhor Jesus. Cadê você para manifestar o reino do Senhor aqui nessa terra? Você vai continuar olhando para o lado, você vai continuar olhando para o coxo e vai passar por ele? Porque os doutores da lei faziam isso. Eles passavam todo dia, carregavam o coxo, fica aqui, eu vou fazer a minha parte. Você vai ficar aí mendigando. Problema seu. É assim que a gente faz. E é assim que a gente rejeita a pedra angular. Todos os dias, quando nós olhamos para o irmão e percebemos, irmão, porque a gente percebe. Vamos ser honestos. A gente percebe quando o irmão não está bem. A gente percebe quando o irmão está precisando só de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra. A gente percebe. Mas a gente quer ser bode, né? A gente quer ser só os doutores da lei. Olha, eu conheço a lei. Não posso fazer mais nada que isso. Meu papel é só aqui. Eu vou ler a Torá para você, tudo bonitinho. Vou ler, se você entender, você entendeu. Se você não entendeu, o problema é seu. Você vai embora para sua casa e acabou. Mas o reino de Deus não é manifesto dessa forma. Aqui nós estamos diante de um cenário, diante de pessoas que conhecem a história do reino, e estamos diante de duas pessoas que manifestam o reino. Que lado você escolhe estar hoje? Você quer só conhecer essa palavra, você quer só ler todos os dias, e você lê, e você lê, e você lê, e você entender qual é a lei de cabo a rabo, ou você quer ter a lei e manifestar o Senhor? Porque Pedro, ele manifestou o milagre. Ele manifestou o milagre da cura, como foi falado aqui hoje. Foi falado da cura na hora que a pastora subiu, foi falado da cura no momento do louvor. Nós falamos. Mas e levantar, como a pastora levantou, estendeu a mão, mesmo sem a outra pessoa estar vendo, e falar assim, eu creio. Senhor, ela não está vendo, mas eu creio que ela vai ser curada em nome do Senhor Jesus. Senhor, ela não está vendo, mas eu creio que o Senhor vai tocar agora, e que o Senhor vai mudar esse cenário, e que o Senhor vai virar esse cativeiro, e que o Senhor vai trazer essa cura. É uma posição. Eu decido, eu escolho a maneira que eu quero reagir. Eu escolho a maneira que eu quero me posicionar. Lá em Mateus, lá na oração do Pai Nosso, fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no...
Quem precisa pedir a vontade assim na terra? Somos nós. O Senhor vai manifestar a vontade dele do céu aqui. Mas você precisa abrir a sua boca e pedir. Porque o inferno está pedindo, ó, vamos lá, vai lá, assola aquele. Vai lá, coloca enfermidade naquele. Vai lá e derruba aquele. Vai lá e faz isso com aquele. Eles fazem, eles pedem, eles decretam. E você? Cadê que você fala que, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. E o que eu tenho não é de mim, foi a pedra angular que me deu. Porque ele fala, olha, se vocês estão esperando eu falar que foi eu que realizei, se vocês estão esperando eu falar que foi por meu conhecimento que o coxo foi curado, não vão ter. Porque foi por este Jesus, aqueles que vocês, construtores, rejeitaram. Nós somos os construtores hoje. Vamos trazer essa palavra para hoje? Você é o construtor. Jesus que você crê e está sentado aqui esperando ele falar alguma coisa para você, é a pedra angular. Todos os dias ele está na porta do seu coração, tentando falar. Ei, filho, para de ativismo, eu quero falar. Ei, filho, para com essa vida louca aí, eu estou querendo ser a pedra angular. Ei, filho, acalma a ansiedade, acalma o coração. Eu quero ainda ser o fundamento da sua construção. Mas nós estamos ocupados demais para ouvir essa pedra angular. Nós estamos ocupados demais com a nossa vida, com as nossas coisas, com os nossos problemas, com as nossas doenças, com o nosso tudo. A gente só pensa em nós. Mas Pedro e João, eles estavam à porta do Sinédrio porque eles estavam indo fazer e buscar alguma coisa. No momento do caminhar, eles estavam indo, olha, eu vou no Sinédrio, vou ouvir a Torá, eu sei que o Senhor vai me usar, porque eles já tinham consciência de quem Jesus era, eles já viviam com Deus, eles já sabiam que o Senhor Jesus ia se manifestar, eles estavam indo num caminho, mas no meio do caminho tinha alguém que precisava mais que eles. No meio do seu caminho, no meio do meu caminho, tem alguém que precisa mais que eu, tem alguém que precisa mais que você. Você vai ser como Caifás? Vai passar direto? Ou você vai parar e vai falar, olha, o que você acha que eu vou te oferecer, eu não tenho. Mas aquilo que o meu pai me deu, eu te dou. Porque às vezes as pessoas esperam que a gente ofereça aquilo que elas querem. Eu, diante dessa palavra, eu queria outra palavra, né? Senhor, outra palavra, vamos falar que o Senhor é aquele que já abençoou e ninguém amaldiçoa aquilo que o Senhor abençoa. E eu indagando com Jesus e ele falou assim, isso eles já sabem, mas hoje eu quero dar a oportunidade para aqueles que me rejeitam, porque eu ainda quero ser a pedra angular deles. Entendeu? Nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo. Porque se Jesus fosse olhar só para o dele, nós não estaríamos aqui hoje. Não pega na minha mão não, né? Tá calor, tô suada. Deixa para lá, levanta aí e anda. Não! Jesus, a pedra angular, aquele que te deu um fundamento, irmãos, pelo amor de Deus. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já temos uma caminhada com o Senhor. Você já aprendeu a sua identidade, o seu caráter, aquilo que ele revela, aquilo que ele abomina, aquilo que ele quer que você faça, aquilo que ele não quer que você faça. Porque Pedro, ele podia olhar e falar, ó Senhor, eu não quero, mas o Senhor quer que eu cure. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Independente se vão perguntar, em nome de quem você está fazendo? É pelo poder de quem que você está fazendo. E se perguntarem, você tem que estar cheio do Espírito, como Pedro estava, e responder, em nome daquele que você não fez. A gente precisa deixar de ser passivo. As pessoas vão perguntando, nossa, mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? A gente fala, ai, será que era para eu ter feito mesmo? Aí já entra um medo, já entra ali várias coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Nossa, mas não era para eu ter feito. Não era para você ter feito sim. Porque Jesus colocou no seu coração que era para você fazer. E aquilo que era para você fazer, eu não vou fazer, você tem que fazer.
É por isso que está tudo distribuído de forma organizada e correta. Uns para pastores, uns para mestres, um para apóstolo, outros missionários, outros levitas. Cada um tem que cumprir o seu papel. Cada um tem que cumprir o seu chamado. E quando você vê o outro irmão manifestando o reino de Jesus, você não vai falar, ih, não era para ter feito, não. Você vai fazer assim, ó. É isso aí, irmão. É pelo poder da pedra angular que você está fazendo, então é o mesmo que está em mim e é o mesmo que pediu para que eu vá e faça o meu. Para de tentar ser igual aos doutores da lei. As pessoas estão fazendo, as pessoas estão querendo manifestar o reino do Senhor e você está aqui parado. Nossa, mas eu conheço, era para fazer de outro jeito. E você pensa que essa palavra não falou comigo? Falou. Porque eu sou assim às vezes, irmãos. Nossa, mas se fosse assim... Não, mas Deus mandou ela fazer daquele jeito. Porque é daquele jeito que vai funcionar. É daquele jeito que o milagre vai ser operado. É daquela forma que Deus vai fazer. Não importa se foi ela ou se foi do meu jeito, a pedra angular é a mesma. Lá não fala que eles receberam o Espírito porque eles tinham tudo em comum. Nós temos tudo em comum. Aqui está falando, ó, capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Então não importa. Não importa para mim, em nome de quem você fez, porque eu sei que quem está em você é Jesus, a pedra angular. O que importa para mim é que você manifeste, é que você faça, porque eu sei que o reino do Senhor vai estar sendo proclamado. Eu hoje, Cristiane, não quero estar no lugar dos doutores da lei. Aqui fala que eles ficam ressentidos e eles até olham e indagam, porque Pedro e João, para eles, são homens iletrados, são homens sem formação, são homens que não falam direito, são homens incultos, são homens que não se vestem como os doutores da lei, são homens que não se vestem como os caras do sinédrio. Mas pouco importa a maneira que eles se vestem, pouco importa a maneira que eles falam, pouco importa a maneira com que eles andam. O que importa é que eles estão manifestando com quem eles andaram, que é Jesus. Aqui, o pessoal, os doutores, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, eles conheciam apenas a Torá. Eles não tinham andado com Jesus como Pedro e João tinham. Há uma diferença de quem só conhece de quem anda. Pastora Cris é testemunha e está aqui, não pode mentir. Há uma presença em nós. A diferença de quem carrega e de quem não carrega. Você carrega. Eu carrego. Então era para estarmos fazendo coisas que Jesus e Pedro fizeram. Que João fez. Nós não seremos iguais a Jesus nunca. Mas somos semelhantes. E quando nós olhamos no espelho, nós vemos que quando se assemelhamos com aquilo que vemos, as ações são iguais. Se eu olho para um espelho, se eu levantar a mão, lá no espelho a pessoa vai estar levantando, a mesma, que sou eu, né, no caso. Vai estar levantando a mão, se chutar vai estar chutando, se abaixar vai estar abaixando. É o que reflete. Jesus, Pedro e João refletiam o que Jesus fez. Eles viveram com Jesus um período onde eles viram ele manifestando curas, sinais e maravilhas. Então, a partir do momento que ele me deu esse Espírito, e ele disse assim, ó, vai e faz coisas maiores, e faz coisas melhores, e vai além daquilo que eu fui, não tem como fazer outra coisa. Não tem como eu e você manifestarmos outra coisa. O que você viveu com ele? Quem somos nós para rejeitar o poder de Deus? Se ele fez e ele falou que vai fazer, é porque ele vai fazer e ponto final. Acabou.
Não tem essa, mas o Senhor vai fazer como? Vai fazer quando? Que assim, estou ansioso, estou ansiosa, quero que o Senhor faça logo. Não existe isso. Ele vai fazer e ponto. Você precisa fazer a sua parte. Porque o céu, ele só se manifesta quando nós damos uma resposta para ele, ele vai e reage. Quando o Senhor olhou lá para... Estou até suando já, Jesus. Quando o Senhor, ele olhou para Adão... Obrigado, pastor. Quando o Senhor olhou para Adão, ele disse, olha, deu nome, foi lá, criou, e ele falou agora, governe sobre a terra. Eu sei quais serão os animais, mas dá nome. O que ele estava esperando? Que ele tivesse uma ação. Porque daí o céu reage. Ele deu essa ordem, ele deu esse governo na mão do homem. Ele deu esse governo na mão da criação. Então o governo de falar, de dar um decreto é meu e seu. Você quer? Decreta. Ou você acha que o Senhor vai agora ficar virando cartomante e ler teus pensamentos? Não existe isso. Você precisa declarar aquilo que você quer. Você age e ele reage. A palavra do Senhor fala, pede e eu farei. Busca e me achará. Bate e eu abrirei. Toda ação que é feita é nossa. É minha e sua. Eu peço e ele responde. Né? Eu procuro e ele se fará achado. Eu bato e ele abre. A ação é sua. A reação é de Deus. Mas não tem como o céu reagir se a terra não age. Em nome do Senhor Jesus, irmão. Hoje é uma noite onde o Senhor quer que você se posicione. Venha o teu reino. Esteja posicionado nele. Porque se você não estiver posicionado, se eu não estiver posicionada, esse reino não vai ser manifesto. Não vai haver uma reação do céu. E não vai vir. Nós vamos ficar esperando. Esperando. Aí tem gente que fala, nossa, Cris, mas eu estou tão cansado de esperar. Talvez é porque você ainda não agiu. Talvez é porque você ainda não declarou. E tem coisas, irmãos, que a gente tem mania, umas manias bem feias. Ai, Senhor, o Senhor é meu paizinho. Eu queria tanto. E nessa hora que você está aqui, o Senhor queria que você se posicionasse e falasse assim, Deus, olha, é assim. Machucou assim, está doendo assim. Eu preciso que o Senhor me cure nessa área, porque senão não tem como o Senhor agir. A palavra do Senhor fala que leite era para as crianças. João e Pedro manifestam diante dos doutores da lei, porque eles já têm maturidade para ter autoridade para manifestar o milagre de Jesus. Talvez numa ocasião da Marta, se a pastora não tivesse a maturidade, a autoridade que Deus deu, ela teria se desesperado e não teria feito a oração. Não, vamos procurar um exame, vamos procurar outra coisa, vamos procurar o que a gente vai precisar fazer de agora em diante com a situação. Não! Seja maduro, irmãos. O Senhor continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Jesus, ele não mudou, ele manifestou sinais, milagres e maravilhas. Ele curou, ele libertou, ele salvou. Pedro e João fizeram milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ah, Cris, porque eles fizeram? Não, porque Jesus era a pedra angular. Porque Jesus era o centro, porque Jesus era o fundamento, porque Jesus era a autoridade, porque Jesus era o poder, porque Jesus era aquele que dominava. Pare de achar que o seu chamado, que o seu ministério, que aquilo que você precisa fazer para Jesus está baseado nas suas emoções. Ah, hoje eu estou bem, eu vou fazer.
Amanhã eu não estou bem, não quero fazer mais, vamos fazer de outro jeito. Para, irmão, e desculpa a palavra, para com essa palhaçada. O reino do Senhor Jesus, ele é tomado a... Vamos de novo, é pedagógico. O reino do Senhor Jesus é tomado a... Então, irmãos, é a força. Não dá para ser baseado nas emoções. Nós somos fracos. E sem Jesus como a pedra angular, nós não fazemos, nós não chegaremos e nós não falaremos nada. Mas só que esse Jesus, amor, irmãos, essa pedra, ela consolida um edifício. Se essa pedra para você é fraca, você está no lugar errado. Você está adorando o Senhor errado. Se essa pedra que é fundamental para qualquer construção for fraca, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você olhar para Ele como centro, Senhor, olha, não é a irmã, não é o louvor, olha, não é a oração da irmã, não é o Senhor que é a pedra angular. É baseado no teu poder, é baseado na tua palavra, é baseado na tua verdade. E aí ele vai olhar para você e vai falar, agora eu vou dar uma reação para aquilo que você falou. Porque você me viu como fundamento. Então agora você consegue construir tudo aquilo que é necessário. Então agora você consegue tomar posse de qualquer milagre, porque eu, o Senhor, fui o fundamento daquilo que você desejou. Deseje coisas, construi coisas, almeje coisas, se o Senhor for o fundamento. Se o Senhor for a pedra que vai ser ali essencial para que cresça, construa e cresça. Agora, se o Senhor não for a base, se tudo aquilo que você quer construir, manifestar, fazer, falar, viver, não tiver baseado nele, na palavra dele, e for contrária, esquece. Para e refaz tudo. É isso que os construtores fazem. Eles olham lá o fundamento. Não, vamos fazer sem Jesus aqui, vamos colocar uma areia mais barata, uma pedra mais barata, vamos pegar um tijolinho ali mais ou menos. Vai dar certo? Vamos construir? Vão. Vai permanecer? Não. O milagre só foi manifesto através da vida de Pedro e João, porque Jesus era a pedra. A Nil até postou no status uma pedrinha dela lá. Eu falei, meu Deus, não é possível não, Senhor. O Senhor até no status dos outros agora está confirmando a palavra. Falei, Nil, eu quero uma pedra dessa, porque eu já estava com esse negócio de pedra angular na cabeça. E o ano passado, nós tivemos aqui na nossa casa o pastor que trouxe 2 pedras. Entregou para o pastor e para a pastora e disse, olha, aqui ó, eles fizeram assim, essa é a pedra que eu trouxe de Jerusalém. Esse é o Jesus, a pedra angular está aqui hoje. Foi isso que eles disseram no ano passado. Porque nós não manifestamos partindo daquele dia. Porque nós não entregamos a nossa vida e falamos, Jesus, se o Senhor está aqui, o Senhor é a pedra, acabou. Acabou, eu faço o que o Senhor quiser. E o Senhor vai reagir, porque o Senhor já disse que estava aqui nesse lugar. Cadê os Pedros e os Joãos aqui nesse lugar? Cadê? Eu quero saber onde você está, levanta a sua mão. Porque se você está aqui hoje, se o Espírito do Senhor está dentro de você, e se você é cheio do Espírito como Pedro foi, manifesta esse Espírito, irmão. Ou você está esperando você chegar lá no velório do irmão, para você olhar e analisar tudo aquilo que você podia ter feito. Faça agora. Reaja agora. Manifeste o reino agora. Opere milagres agora. A palavra do Senhor fala que a nossa fé pode ser como um grão de mostarda. Mas se nós dissermos para aquele monte, vá para o outro lado, ele vai. Pedro e João manifestaram porque creram, eles tinham fé e certeza.
E Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele não deixa a gente só assim, pensando se a gente vai estar de um lado ou de outro. Não, ele quer que hoje você tome uma posição. Ele quer que hoje você reconheça ele como pedra angular. Ele quer que hoje você reconheça que ele é o fundamento da sua vida. Mas ele não deixa a gente perdido. Ele é maravilhoso e a palavra dele é completa. E ele traz uma direção para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1. Porque o Senhor, ele só não faz a pergunta para você hoje de que lado você está. Se você vai ser aqueles que estão ali, conhecedores da lei, doutorados, letrados, todos bonitinhos, ou se você vai ser aquele que manifesta o Espírito de Deus que cura, salva e liberta. Ele não faz só essa pergunta sem dar uma direção para nós. A Nil trouxe até a pedra, irmãos, glória a Deus. Aleluia. Aqui, ó, parece pequena, né? Parece pequena. Mas eu gostaria de forma simbólica que você olhasse para essa pedra. Como Jesus, o seu fundamento, o meu fundamento. E que a partir dele, como pedra angular nas nossas vidas. E pedra angular é aquilo que é central. É aquilo que é necessário, é aquilo que é essencial. É aquilo que eu não posso fazer nada sem partir dele. Então, tudo que você for fazer de agora em diante, precisa ser partindo dessa pedra angular. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 3, que diz assim: a prática das virtudes cristãs. Aqui não diz o conhecimento, aqui não diz o que eles conhecem, aqui não diz o que eles leram, aqui diz a prática das virtudes cristãs. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosidades e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Somos coparticipantes. Pedro e João manifestou porque eram coparticipantes. Eles não eram pessoas que estavam sentadas e somente querendo ver o que vai acontecer. Coparticipantes da natureza divina. Se somos coparticipantes dessa natureza divina, nós temos participação de tudo aquilo que provém dele, da divindade do Senhor. Essa natureza está em mim, essa natureza está em você. Aleluia. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude à virtude, o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança à perseverança, a piedade à piedade, a fraternidade à fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, não basta estar presente, ela precisa estar aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim jamais tropeçarão. Pois desta mesma maneira que lhes será amplamente suprida
a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta saber, eu preciso participar. Não basta eu só ter, eu preciso fazer com que o meu empenho seja cada vez maior, confirmando a minha vocação e eleição. Ai, eu sou eleita. Ah, que lindo. Se você não fizer nada, você só vai ser eleita. Mas aqui fala, ó, pois, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. E é desta maneira que lhe será suprida a entrada no reino de Deus. Quer manifestar o reino do Senhor? Venha o teu reino esse ano? Faça. Ore, pregue, louve, interceda, limpe. Cada um no seu lugar. Se você hoje estava aqui posicionado apenas como quem conhece as leis, o Senhor está falando que Ele quer que você saia dessa posição e manifeste. Se você está aqui hoje num lugar e posicionado como alguém que já manifesta, a palavra do Senhor fala, com empenho faça cada vez mais. Ai, estou cansado. Ai, não aguento mais, é a mesma coisa. Não, não é. Porque a palavra ela é renovada a cada manhã. Cada pessoa que está aqui recebe essa palavra hoje pregada de uma percepção diferente. Porque o Senhor tem uma pessoa diferente para cada um de vocês, para vocês olhar e falar, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi domingo, eu te dou. Faça cada vez com mais empenho, com um empenho cada vez maior. Quer ter acesso ao reino, quer manifestar o reino? Aqui, ó, está falando tudo aquilo que você precisa fazer. Não é por meio de mim, não é por meio dos pastores, não é por meio dos levitas, não é por meio dos intercessores, não é você. É você. Não é você que bate no peito e fala, eu sou eleita. Eu sou eleito. Ninguém mexe com a menina dos olhos de Jesus. É assim, né? Ninguém mexe com a menina dos olhos de Jesus, mas esse Jesus que você está falando já deixou de ser pedra central e angular na sua vida há muito tempo. Então hoje, ele disse assim, Cris, você vai pregar essa palavra assim, sabe por quê? Porque eu ainda quero dar oportunidade daqueles que me rejeitam serem coparticipantes da minha natureza. Essa natureza não é manifesta só com boa noite. Essa natureza não é manifesta só quando você faz assim, paz, Senhor, irmã. Ai, com Deus. A sua necessidade é sua. Não. Essa natureza, ela é manifesta. E o Senhor tem falado isso há mais de 2 meses aqui nesse lugar. É algo que o Senhor colocou em nós e que jorra de nós. São águas que Ele derramou sobre nós e que vai jorrar de nós. Pedro e João, eu queria chamar a equipe de louvor. Eles manifestaram um milagre na vida do coxo, porque eles receberam de Jesus e aquilo foi manifesto, aquilo foi transbordado deles. Eles só foram apenas instrumentos e falaram, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Não é porque eu estou falando, é porque Ele já deu autoridade para que nós fizéssemos milagres e sinais e maravilhas. Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus. Você precisa hoje entender isso. Eu preciso sair dessa posição. Daqueles que só implicam, daqueles que só querem contestar, daqueles que só querem saber como foi feito, em nome de quem, pelo poder de quem, de que jeito que vai fazer, não importa, o que importa é que você faça, o que importa é que eu faça. Tem alguém do seu lado hoje que está precisando de um milagre? Nós não estamos aqui hoje porque não tínhamos nada o que fazer. Nós estamos aqui hoje porque precisamos daquele que é o centro da nossa vida. Eu estou aqui hoje porque sei que Ele
olhou para mim e falou: olha, Cristiane, eu quero ser o seu fundamento. Olha, eu quero ser o seu alicerce. Olha, eu quero ser aquele que através de mim você fará alguma coisa. E olha, irmãos, eu ando meia boca. Era para eu ter feito muito mais. Mas às vezes eu quero ficar desse jeito mesmo, e não é nem com as pessoas, é com Ele. Ele fala, vai lá e fala. Eu falo, Senhor, não, deixa pra lá, vai fazer outro dia. Manda outra pessoa, levanta alguém, eu não vou não. Mas até quando? Aí é muito bonitinho, eu vou lá, aposto, olha, estou estudando, estou lendo a palavra do Senhor, eita glória. Tirei uma foto, tem gente que até, eu marco, viu, irmãos? Mas tem gente que marca só para postar a foto, porque quer marcar que postou, né? E aí você tá lá lendo, ali falou comigo tal, nossa, foi profundo. Parei aqui, eu só li. Eu só aprendi. Eu só retive em mim tudo aquilo que o Senhor falou através daquela palavra. Mas o Senhor fala que você é a fonte. Ele foi a fonte que jorrou em nós. E partindo dele nós faremos. Não é assim? Pedro e João fez porque partindo do Senhor. Você vai fazer, porque hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui e vai falar, se Jesus não era o meu fundamento, se Jesus não era a pedra angular da minha vida, hoje qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer ação que eu vá tomar, precisa partir dele. Então, enquanto o ministério de louvor estiver adorando, hoje eu não vou pedir para você orar por você, não. É muito fácil. Ai, Jesus, olha, desculpa. Eu rejeitei, eu neguei o Senhor como pedra angular, é muito fácil. A gente consegue fazer isso depois de uma palavra dessa. Porque, irmãos, não é o que eu entendi, é aquilo que a palavra falou. Pedro e João falou, olha, foi feito, esse homem está são, esse homem está curado, esse homem está andando, esse homem está adorando ao Senhor. Porque Jesus, aquele que vocês crucificaram, fez. Então, se hoje existem pessoas tomando posse de situações de milagres, de coisas que o Senhor tem feito, não é porque Deus usou a sua vida e a minha vida, não. É porque Jesus quis fazer. Porque Ele é o único que tem poder, autoridade e domínio sobre essas situações. Então, hoje você vai tomar coragem. Hoje você vai criar vergonha e você vai ser João e Pedro na vida do irmão. Em nome do Senhor Jesus. Você vai ser cheio do Espírito e da autoridade. E você vai orar por essa pessoa e vai falar, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto. Em nome do Senhor Jesus, saia dessa depressão. Em nome do Senhor Jesus, saia desse cativeiro. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Saia do lugar de conformismo. Faça. Levante a sua mão. Abra a sua boca. Você já tem o Espírito em você. Ao invés de sufocar, se encha dele e toma coragem e faça aquilo que o Senhor determinou que você tem que fazer. Irmão, as pessoas estão definhando no mundo, mas as pessoas estão cada vez mais sendo definhadas dentro da igreja, por causa de gente letrada, por causa de gente que fala que conhece a lei, mas não faz nada. E indaga quem ainda faz. Quem é você hoje? Está dentro do sinédrio ou está lá na porta do sinédrio manifestando o Senhor? Você quer estar dentro ou você quer estar manifestando o Senhor? Porque estar dentro é fácil. Eu conheço. Eu vou fazer aquilo que eu sei. Eu vou no automático. Eu vou do jeito que dá. Eu faço de qualquer jeito. Irmãos, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês.
O Senhor, Ele é humilde, Ele gosta das coisas simples, mas Ele não gosta de nada feito de qualquer jeito. Se é para você louvar, louve com um empenho maior. Se é para você servir, sirva com um empenho maior. Se é para você ser mestre, ensine com um empenho maior. Se é para você orar, ore com uma autoridade maior. Se é para você pregar, pregue com uma autoridade maior. Não faça de qualquer maneira, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus hoje. Levanta suas mãos. Você tem esse Espírito dentro de você. E não adianta você falar, mas eu não recebi porque eu não falo em línguas. Irmão, para de ser limitado. A manifestação do Espírito não é somente em línguas. O Espírito Santo se manifesta de diversas formas. Você não precisa estar falando, subindo no ventilador, rodopiando, não. A manifestação do Espírito, ela gera frutos, tem sinais. E olha, o milagre que Pedro e João realizaram na vida daquele coxo, aqueles homens letrados olharam e falaram: não tem como contestar, não tem como falar que não aconteceu nada, porque o homem que era coxo agora está adorando ao Senhor. Porque o homem que precisava de um milagre, ele está dentro do templo com as mãos levantadas e falando: eu fui curado, eu adoro ao Senhor Jesus. Ai, alabaxeira da alabaçoi. Você tem esse Espírito. Esse Espírito está dentro de você. Manifeste. Manifeste, manifeste, manifeste. Tem alguém do teu lado que está precisando ser curado. Tem alguém do teu lado que está precisando ser curado. Tem alguém do teu lado que está precisando ser liberto. Se encha de coragem agora, irmão. Se encha agora com o Espírito. Deixe de ser covarde. Olhe para a pessoa que está do teu lado e manifesta o nome do Senhor Jesus. Seja cheio de coragem nesta noite. Seja cheio da autoridade do Espírito de Jesus. Seja cheio da coragem que a pastora Nilza falou aqui neste lugar nesta noite. Estenda as tuas mãos e creia que o nome do Senhor Jesus ainda pode realizar o milagre nesta noite. É o nome do Senhor Jesus que pode realizar os milagres nesta noite. É o nome do Senhor Jesus que vai fazer as cadeias cair nesse lugar. É o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em seu nome. Aleluia. É em seu nome, Senhor. Pai, é em seu nome que o inferno tem que tremer aqui nesse lugar. É em seu nome que o inferno tem que tremer aqui nesse lugar. É em seu nome que o coxo será curado. É em seu nome, Jesus, que os coxos vão andar aqui nesta noite. Pai, é pela autoridade do seu nome que nós veremos o Senhor realizar a obra nesse lugar. Aleluia. Senhor, treme o inferno